a extrema importância e a necessidade que cada um de nós temos de dar esmola. Tudo que está aqui nesse vídeo foi retirado deste maravilhoso livro A Esmola, do venerável André Beltramini, uma edição da minha biblioteca católica. O link está aqui na descrição. Antes de começar esse vídeo, veja só essas 3 frases. Uma do próprio venerável André. Não me recordo de haver lido que uma pessoa caridosa tenha morrido mal. Segunda frase. São José Cotolengo. São os pobres que nos hão de abrir as portas do paraíso. E Santo Ambrósio. Cuidado, não recuses uma esmola, porque é tanto um pecado tirar o alheio, quanto negar o que lhe é devido. O vídeo primeiro mostrará o que é esmola, depois o que é o pobre, depois o que é o rico, depois mostrará como que a salvação depende da esmola e todas as vantagens que a pessoa recebe pelo simples ato de dar a esmola. Começando então sobre o que é esmola. O nome de esmola refere-se a todas as obras de misericórdia, misericórdia espiritual, misericórdia corporal. Relembrando, as obras de misericórdia corporal: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, visitar os enfermos e encarcerados, libertar os cativos e enterrar os mortos. E as obras de misericórdia espiritual: dar bom conselho, ensinar os ignorantes, castigar os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do próximo e rogar a Deus pelos vivos e defuntos. Nessas obras de misericórdia incluem-se ajudar hospitais, obras pias, orfanatos, missões, colégios fundados para abrigar órfãos e crianças abandonadas, socorrer aos infelizes que precisam de remédios, de vestuários, e aqueles que ajudam os necessitados, que dão esmola, além de muitas graças em vida, também receberão graças eternas. No céu, aqueles que ajudam, que são benfeitores, serão recebidos por aquelas almas que ajudaram. Esta será uma cena no céu. Dirão: nós somos os órfãos que fomos acolhidos no colégio, que era mantido com a sua esmola. Outros dirão: nós fomos os pagãos que fomos batizados e instruídos pelos missionários que foram enviados com seus recursos. E todas aquelas almas formarão o seu júbilo e a sua coroa por todos os séculos dos séculos, pelo simples ato de ajudar, dando esmola. Isso também é presente nas próprias passagens da Sagrada Escritura, como aparece na passagem de São Mateus, capítulo 25. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos então lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão, e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isto a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer.
e estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. E ainda em São Mateus aparece no capítulo 10: E todo o que der a beber a um destes pequeninos um copo de água fria, a título de esmola, digo-vos, em verdade, que não perderá sua recompensa. Essas são apenas algumas passagens que estão presentes nas Sagradas Escrituras que mostram a esmola. Mas em todos os livros sagrados, a esmola é um tema frequente, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Quantas e quantas vezes não aparece a recomendação, a importância e a necessidade da esmola? Agora vamos para o outro tópico. O que é o pobre? E o venerável André diz: é a pessoa de Jesus sofredor. O pobre é a pessoa de Jesus sofredor. Ele continua: Jesus habita na terra. Ele habita na terra na Eucaristia e ele habita no pobre. Por isso é que muitos santos serviam aos pobres e até mesmo de joelhos, como se serve um rei, porque no pobre reconheciam o próprio Jesus Cristo. E aqui até tem um fato da vida de São Francisco. Após a sua conversão, ele encontrou um leproso. Ele desceu então do cavalo e abraçou o doente com ternura e lhe deu uma esmola. Montado no cavalo, voltou-se para saudar o leproso, mas não viu ninguém. Compreendeu que era Jesus que havia lhe aparecido. Ele tinha um enorme amor pelos leprosos, ao ponto de entrar nos leprosários para lhe prestar os serviços mais humildes. E agora a próxima pergunta: o que é o rico? E o venerável André, escritor deste belo livro, diz: o rico é o tesoureiro e o provedor do pobre. O rico é o tesoureiro do pobre, obrigado a prover as suas necessidades. Deus o favoreceu com riquezas, não para que as utilizasse somente para si, mas para que socorresse os necessidades. Jesus Cristo ordena que o supérfluo seja dado de esmola. Por isso, o rico deve dar muitas esmolas. Um exemplo muito claro disso é a parábola do Epulão, que mostra o triste fim dos ricos que só pensam em aproveitar suas riquezas, desprezando assim os pobres. São João Crisóstomo diz: rico, ouve-me. Tu não passas de simples administrador. Há de prestar conta ao Senhor até de uma courela, nome dado a um vinho fresco e novo. Vês aquele pobre que te espera à porta? Veio para exigir em nome dele. Deus o mandou, e aqueles andrajos que o cobrem são o uniforme que te indicam isto. Vamos, sê pronto em um socorrer. Não é um favor que fazes, é um tributo que paga. E aqui, para ilustrar isso, temos o exemplo de São Martinho. Quando ele era soldado da cavalaria, encontrou um pobre seminu que lhe pediu esmola em nome de Deus. Martinho não tinha dinheiro naquela ocasião. Arrancou do manto, dividiu-o ao meio e deu uma parte ao pedinte. De noite apareceu-lhe o próprio Jesus Cristo vestido com um manto de esmola que ele havia lhe dado e lhe agradeceu por tê-lo socorrido na pessoa daquele pobre. Vamos para mais uma parte agora. A salvação do rico depende da esmola. E quando dizemos aqui rico, não dizemos apenas que são totalmente ricos, mas todos que são bem de vida, todos aqueles que têm o necessário, que vivem razoavelmente bem. Estes se salvarão por praticarem o preceito da esmola. A obrigação da caridade é grave, está no 7º mandamento: não furtar. O supérfluo pertence ao pobre e comete um furto quem não dá o supérfluo ao pobre. Além disso, a esmola combate a avareza, que é um vício repugnante. A avareza é um dos vícios mais repugnantes e que mais desonram o homem. O avarento é odiado por todos e o amor ao dinheiro faz incapaz de pensamentos nobres e elevados, faz-o esquecer do céu e o torna cruel para o próximo. Um exemplo é Judas Iscariotes. Jesus tinha o encarregado de guardar as esmolas para prover as necessidades do colégio apostólico. Judas então deixou-se levar pelo amor ao dinheiro e acabou ladrão. Pelo lado oposto, temos Madalena, que entrou em casa do fariseu e perfumou com bálsamo os pés de Jesus Cristo.
Judas Iscariotes lamentou aquele desperdício de unguento precioso que dizia que poderia ser vendido e dado aos pobres. O seu interesse não era o amor aos pobres, mas era uma avareza acobertada sob esse pretexto que, na verdade, Judas queria ter o que o dinheiro estava lá em sua bolsa. Este vício abominável levou em excesso até chegar ao ponto de vender o seu mestre. Judas sabia que Jesus Cristo era Deus, que era o Messias, que era inocente, havia presenciado os milagres e tivera provas do amor de Cristo. Mas a avareza o fez cometer este grande crime e pecado. Judas recebeu 30 dinheiros e entregou-os aos soldados do Horto das Oliveiras. Traiu Jesus com um beijo e depois foi assaltado por terríveis remorsos. Atirou longe aquelas moedas infames que tiveram preço de um sangue inocente e acabou com sua vida por meio de um suicídio. O dinheiro cega o homem e o faz cometer os piores excessos. Um meio importante para acabar com a avareza e com o egoísmo individual é a caridade por meio da esmola. Além de ter esse efeito de acabar com a avareza, de acabar com o egoísmo e combater tantos e tantos vícios, a esmola também nos garante uma série de benefícios. E aqui entramos na parte final, 100 por 1. Na passagem, esses são os benefícios garantidos pelas Sagradas Escrituras. Na passagem de São Marcos, capítulo 10, versículo 30, aparece: quem abandonar as suas coisas por amor de mim, receberá o cêntuplo das bênçãos que Deus enviará à sua pessoa, aos seus bens, aos seus negócios. O cêntuplo na paz do coração, o cêntuplo na concórdia da família, o cêntuplo nas graças espirituais, na vida e na morte, além da glória eterna. Em São Lucas, capítulo 6, versículo 38, dai e vos será dado, porque com aquela mesma medida com que tiverdes medido, se vos há de medir a vós. Um exemplo disso é São Vicente de Paulo. São Vicente era paupérrimo, não tinha dinheiro algum, e mesmo assim distribuía esmola aos pobres, milhões e milhões de francos. E da onde tirava tanto dinheiro? É porque Deus lhe dava o cêntuplo por 1 e inspirava os ricos a proverem no dinheiro. Mesmo ele dando e dando e dando, ele recebia muito mais, que ele continuava dando. E alguns podem pensar, mas eu já dei tanta esmola e Deus não me deu o 100 por 1. A promessa de Jesus Cristo não falha. Certamente Deus não o mandou, às vezes por um meio físico, material, o cêntuplo por 1. Mas Jesus pode lhe dar de diversas outras maneiras, abençoando a família, fazendo prosperar os negócios, dando saúde e, o que é mais importante, dando graças espirituais, pois uma só graça espiritual vale mais do que todo o ouro da terra. Este vídeo é para falar então sobre a esmola. É um preceito, praticamente uma obrigação que está nas Sagradas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Assim, junto com o jejum e coração, é um dos grandes meios que nós temos para a santificação. Nos santificamos desse jeito, quebramos o nosso egoísmo, quebramos a nossa avareza. E quando fazemos caridade, não estamos apenas ajudando aqueles que estão à nossa frente, estamos fazendo aquilo diretamente ao próprio Jesus Cristo, como ele mesmo revelou. E quantas passagens não aparece aqui nesse vídeo mesmo, que o próprio Jesus se aparecia na pessoa do pobre. Quando fazemos um desses atos, por menor que seja a esmola, estamos fazendo na pessoa de Jesus Cristo. E não somente isso, tudo isso terá uma recompensa, como está aqui no vídeo. Uma recompensa, o cêntuplo por 1. Além de livrarmos os nossos vícios, também receberemos graças físicas e espirituais. Então não tem como não darmos esmolas. Primeiro, porque é um preceito que está nas Sagradas Escrituras, pedido pelo próprio Jesus Cristo. Segundo, porque é uma caridade, que é a parte essencial da vida de um cristão. E essa caridade estamos socorrendo mais que o irmão, mas o próprio Jesus Cristo que está na figura do pobre. E o terceiro é um meio eficaz de conseguirmos muitas graças físicas, mas sobretudo espirituais.
E aqui o último comentário. Em todas as passagens, em nenhum momento nas Sagradas Escrituras aparece a esmola como um conselho, como uma opção, mas aparece como um imperativo, como uma ordem: dê esmolas. E também não aparece em nenhum momento a seguinte fórmula: olhe, pense para quem você vai dar esmola, veja se essa pessoa merece, se não merece. Cabe a você escolher se essa pessoa merece a sua esmola. Em nenhum momento aparece isso, apenas como um imperativo, como uma ordem de esmolas, sem fazer qualquer juízo de valor, sem fazer qualquer tipo de avaliação. Não cabe a nós decidirmos. As Sagradas Escrituras é clara: dê esmolas. Não importa quem, não importa o que a pessoa fará, não importa, não cabe a você decidir. O preceito evangélico que está lá dito por Jesus é: dê esmolas. Não cabe sermos nós os avaliadores. Assim como nós somos miseráveis em graças, pecadores, e mesmo assim Deus se compadece de nós, mesmo nós não merecendo, Ele nos dá muitas e muitas graças. Mesmo que às vezes Ele dando essas graças, nós fazemos coisas erradas, Ele continua a nos dar essas graças porque Ele quer o nosso bem, Ele sabe que uma hora nós podemos melhorar. Assim também devemos ter a mesma postura. Não cabe nós avaliarmos de cima quem merece ou não merece. Devemos ser misericordiosos como o Pai é misericordioso e dar esmolas, sem avaliar, sem julgar, sem nós sermos aqueles que conseguimos decidir quem merece ou não merece. Sigamos o conselho: dê esmola. Para terminar, o uso da esmola, dando esmolas, isso nos traz muitos benefícios. Impedimos o mal, podemos salvar almas aquele que estamos dando, mas também oferecendo como penitência. Podemos dar a esmola e oferecer como penitência para salvar almas, para ajudar física e espiritualmente muitas pessoas. E através das esmolas afastamos desgraças corporais e espirituais. Tanto que até costume em algumas celebrações, em dia de casamento, em dia de batizados, em dia de grandes festas, você, para fazer qualquer tipo de comemoração, você dar esmolas. No dia da consagração a Nossa Senhora, dê esmolas. Então, que esse vídeo sirva para que possamos sempre mais, seguindo o grande livro do Padre André, Venerável Padre André, sempre dar esmolas em todas as situações, porque são muitas as graças que daí nos virão.